Você já conhece a história do Sesc? Quando nos criaram lá atrás, mesmo pequenininhos, já éramos cheios de energia. Não demorou muito. Conhecemos outros que pensavam como nós. Ganhamos a confiança e passamos a fazer parte da vida do trabalhador, sua família e comunidade. Nos dedicamos, aprendemos e trabalhamos muito para melhorar cada vez mais. E mesmo depois de todo esse tempo, continuamos nos surpreendendo com o que dá para aprender. O Sesc é a força da união do comércio, a casa do comerciário, mas também da saúde, educação e cultura. Um refúgio para quem busca oportunidades e companheiro inseparável de quem vai mudar o futuro. A FEComércio e o Sesc estão sempre ao lado do trabalhador do comércio. Viu só? Mesmo sem saber de tudo, você já conhecia a nossa história, porque ela é sua também. FEComércio e Sesc Mato Grosso. Sua história faz a nossa. Sextou no MT Sesc TV e no programa de hoje tem muita dança. Isso mesmo, convidamos o professor de dança e bailarino Rodinei Barbosa para compartilhar conosco um pouco da sua trajetória que caminha junto com o desenvolvimento da dança profissional no estado de Mato Grosso. Confira! Meu nome é Rodinei Aparecido Barbosa, conhecido artisticamente como Rodinei Barbosa. Nasci em 4/8/1971, leonino. Sou formado profissional de educação física, com 2 pós-graduações. Uma é em dança, que fiz em 99, o que leva à procura de adultos para dança de salão na fase adulta. E depois, em 2005, eu fiz outra especialização, a docência do ensino superior. Comecei muito tarde na dança, né? E aí descobri que o meu corpo poderia fazer outras coisas que eu nem imaginava. A minha educação era para ser, talvez, no ramo do meu pai, né? Meu pai era mecânico, eu queria ser engenheiro mecânico, então não tinha essa visão da dança. E trabalhei numa instituição bancária, que aí nesse momento eu tive umas férias e eu fui para uma academia. Eu era muito magro, eu era metade desse corpo aqui, e aí eu falei, eu tenho que pegar um corpo. Eu fui à tarde, porque não tinha ninguém nesse horário, estava de férias. Então, ninguém ia me ver, né, treinando, com vergonha desse corpo que eu tinha. E com o tempo desse período de férias, as pessoas me convidaram a fazer aula de ginástica aeróbica, que era 6 horas da manhã. E foi num momento assim que só as mulheres faziam, né? Beleza, criei na minha cabeça talvez um pouquinho mais de corpo, né? Falei, vou voltar a trabalhar e vou começar a fazer atividade de ginástica aeróbica. Foi quando eu cheguei e falei que estava descoordenado. Aí, na época, aquela ginástica de alto impacto, né? High impact, aquela movimentação, corria para frente, eu abaixava, mandava bater palma, batia o pé, aí gritava, eu ficava em silêncio, então era tudo contra o que as pessoas faziam. Eu querendo entender esse mundo de ginástica, que era muito louco, né? E aí saiu uma placa nessa academia que eu treinava, que ia ter um curso de ginástica aeróbica. Eu falei, então, eu quero fazer esse curso para entender o que eu estou fazendo. Aí eu fui lá fazer o curso, conheci o Joás e o Afrânio, e aí me mostraram o que era ginástica aeróbica. Dentro desse workshop, eu vi um vídeo de ginástica aeróbica de competição. E aí eu falei, quero fazer isso. Nunca me dei bem em esporte coletivo, por essa questão que eu não tinha essa coordenação, eu não tinha essa agilidade. Eu sempre, talvez, montava equipe, liderava, mas eu não tinha esse domínio pelo esporte, talvez, né? E já tinha fraturado meus 2 joelhos com água no joelho, porque as pessoas falavam que eu nunca mais ia fazer nada na vida, porque na época tinha água no joelho e fiquei inchado, tirou a água, porque era muito franzino.
Enfim, aí o Joás e o Afrânio me mostrou esse vídeo de ginástica, eu fiquei interessado, falei, quero fazer isso. Falei, ah, mas aqui só em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu falei, vamos fazer. Começamos a treinar. E o Joás falava, você tem que fazer educação física. Aí eu falei, não. E na época tinha etapas no Brasil que quem competia ginástica aeróbica nas etapas e quem era campeão de cada etapa ia para uma final do ano e quem fosse campeão no final ia para o Mundial. E direto, quem fosse para o Mundial no outro ano visitava cidades dando workshops e viajava. E o Joás falou, Rodinei, mas você tem que entender que quando você chegar com uma certa idade, você não vai ter essa versatilidade toda. Então você tem que ter o canudo, que é o que te assegura profissionalmente. Eu falei, ah, beleza então. Começamos então a o quê? A treinar. Treinar, e eu falei, eu quero isso, bancário, querendo treinar. Aí ele falou, ó, você precisa fazer outras atividades de dança. Nessa transição toda, uma dona de academia que eu já dava aula falou, Rodinei, vai ter um workshop de dança de salão. Já que você vai estar lá, por que você não faz esse workshop? Eu falei, ah, pode ser, mas a minha cabeça era competir. Eu falei, tá bom, eu pago para você. Eu falei, ah, beleza. E aí, nesse período, eu fiquei lá em São José do Rio Preto, fui para São Paulo, competi, fiquei numa etapa, dessa etapa eu fiquei em segundo lugar. Né? Aí você recebe o feedback dos jurados, os jurados falam, ó, você tem que fazer balé, porque tem que melhorar a ponta de pé, você tem que fazer outra modalidade de dança, jazz, para melhorar a flexibilidade, porque não falaram assim diretamente, né? Mas na minha cabeça você tem chance, então você tem que... E naquele período tinha um cuiabano que tinha sido campeão brasileiro. E ninguém divulgava, até porque hoje tem essas redes sociais, na época não tinha, eram poucas pessoas que conheciam isso. Eu falei, beleza, voltei para Cuiabá, fiz o workshop lá, porque eu fiquei mais uma semana nesse workshop, então meus 30 dias das férias também foi focado nisso, do banco. E aí quando eu voltei, a dona da academia colocou faixa para todo lugar na cidade, Rodinei ficou em segundo lugar, do brasileiro de aeróbica. Pô, e aí eu fiz um workshop de 4 horas de dança de salão. Ela falou, vamos montar uma turma? Eu falei, bora. E eu já dava aula de step, ginástica, né? Mais uma turma, dança. Beleza. Já tinha um pouquinho mais de coordenação motora. E aí foi muito engraçado, porque quando ela divulgou que ia ter dança de salão, logo de cara veio 30 pessoas fazer aula. E eu não tinha esse conhecimento todo, né? Eu fiz um workshop. E se falava para fazer forró, era para lá e para cá. Samba, para lá e para cá. Bolero, para lá e para cá. E aí eu acabava de uma aula de step, botava uma camiseta seca e ia dar aula de bermuda, de colã, né? Que a gente usava colã muito na época, os homens também. E aí eu falei, cara... E aí, isso muito louco assim na minha cabeça, porque... né? E eu querendo competir, dando aula, o banco me pressionando que vem a minha promoção e eu... Aí uma dona de uma academia, né, que na época era o Balé Caroline, me fez um convite de fazer uma participação no espetáculo final de ano, que esse processo todo foi no meio do ano. E aí eu queria participar em outra etapa para ir para o final do mundial, do brasileiro. Ela me convidou, eu falei que precisava de grana, ela falou, não, tudo bem, vamos pagar seu cachê, só queria uma participação sua e tal. E aí eu tinha conseguido nesse período um técnico em Goiânia, para fazer toda a parte artística. Aí mudei de treinador aqui, fui para o Benedito Penazzo, na época da Soma Esporte. Mas assim, tudo amigavelmente, conversando com todo mundo. Ó, todo mundo, nada de, né, nesse mundo artístico que um querendo, né, essas vaidades. Como eu comecei de uma forma talvez diferente, então assim, sempre como eu fazia no banco, sempre conversando abertamente com meus técnicos, conversando abertamente com as pessoas. Aí fui para o Dito Penazzo, comecei a fazer uma outra preparação musculação, arrumei esse técnico Helder em Goiânia. Aí eu trabalhava no banco até às 6 horas da tarde na sexta, pegava o ônibus, ia para final de semana em Goiânia, treinava sábado, domingo, voltava, ia para a faculdade e foi mais ou menos uns 3 meses assim. E aí fui para o Grand Prix, que era um campeonato já mais grande, né? Já estava com uma outra coreografia, outra técnica, né? E tudo na raça mesmo. E aí fui para esse campeonato, fiquei em 8º,
que era um campeonato mundial, rolava uma grana boa, mas aí veio muita gente de fora, veio argentino, chileno e tal. E aí quando eu voltei para cá, fiz a participação desse espetáculo, foi uma outra experiência, porque daí eu já comecei a viver um modo de dança. Aí no outro ano a dona da academia falou, ó, já que você está trabalhando com personal e tal, eu falei, não sou personal ainda, sou professor de ginástica e tal, a gente pode fazer uma permuta, eu te dou aula de balé, que eu precisava, e você me dá aula de atividade física, topo? Eu falei, topo. Aí eu organizei, isso eu estava no banco, faculdade, dando aula, treinando, né? E as pessoas, como você consegue? Eu falei, cara, eu sou muito organizado, até hoje, né? Então, eu acordo 4 horas da manhã, vou dormir meia-noite, mas minha agenda é bem organizada. E aí comecei a fazer aula de balé 1h da tarde, que é um intervalo que eu tinha no banco. Com aquelas criancinhas de 12, 10 anos. E eu já tinha 20 e poucos anos. Então foi assim, falei, cara... E as criancinhas olhavam assim, eu lá tudo durão, plié e tal. E eu falei, caraca, mas tudo bem, é isso que eu quero. Eu preciso, o cara falou que tem que melhorar a ponta e tal. E aí eu comecei a ter 2 identidades, né? Na área de dança e na área da profissional de educação física. Então, só que uma complementava a outra. E aí quando foi em 95, eu tomei a decisão de sair do banco. Só de ser professor de dança. E formei em 97, quando foi minha formação. Meus pais ficaram loucos, todo mundo, você é louco, sair do banco, toda a mordomia. Minha promoção ainda nesse processo, e eu falei, não, vou sair do banco e vou fazer isso que eu quero. E aí, fui para um curso internacional de dança de salão no Rio de Janeiro em 97. E aí eu falei, um curso de 10 dias, já dançava, né, já dava aula de dança. Falei, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Então veio o prospecto, era cursos intermediários, iniciantes e profissionais. E aí você coloca tudo profissional, né? Que intermediário, que iniciante, eu sou profissional. Cheguei lá, primeiro curso profissional, bolero, que seria um bolero avançado. Aí veio com um monte de nomenclatura, diagramas, passos. Eu falei, mas lá na minha cidade a gente dança para lá e para cá. Não, mas o bolero carioca é isso. Eu falei, que é isso, cara? O que eu tô fazendo aqui? Beleza. Aí, bora, vamos agora fazer salsa. Salsa já estava dominando. Era uma professora de Cuba, chamada Tereza, nome da minha mãe. Aí eu falei, avançado profissional. Começou a falar um monte de nome lá. Aí a professora, e aí, bailando? Eu, nada. Voltei pro hotel, chorei pra caramba, falei, cara, o que eu vou falar, né? A minha preocupação era o que eu vou chegar para Cuiabá e falar, fui fazer um curso internacional, não sei nada, né? E tinha parecida a semelhança quando eu fiz a primeira apresentação de ginástica aeróbica, que eu tinha, teoricamente, ensaiado, quando eu cheguei no palco me deu branco e eu comecei a fazer só um monte de polichinelo, apoio, polichinelo, e meu técnico olhava e olhava para todo mundo, eu gritando meu nome, eu fazendo polichinelo, apoio, e minha coreografia, saí de lá, fiquei transtornado. Falei, não, nunca vai acontecer mais isso comigo, né? Não sei se porque hoje, né, fazendo esse bate-bola indo e voltando, hoje, tanto minha esposa quanto meus dançarinos falam que eu tenho uma memória muito boa. Não sei se é porque eu estudei muito, fico até emocionado, porque... Não esperava isso. Enfim. Vamos dar uma pausa na conversa, mas já estamos de volta. E a conversa continua. No programa de hoje, convidamos o professor de dança e bailarino Rodinei Barbosa para compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória. Continue acompanhando. A gente foi uns pioneiros de trazer todos esses trabalhos para cá, de dança de salão. Porque a gente trouxe muito material. E a gente trouxe a sementinha. Não tinha nada disso. Não tinha bolero, samba, zouk, forró, tango, né? Só que eu vim do outro olhar. Depois que eu participei de um espetáculo de dança de academia,
E eu falei, eu não quero isso para mim. Eu queria uma outra forma de dançar, que todo mundo tinha a possibilidade de dançar, né? E eu via aquelas crianças brincavam, mas na hora de subir no palco eram tensas. Eu falei, não vou fazer isso, né? Até porque minha formação é de adulto, né? Eu vou levar uma outra conotação para os adultos. E aí em 99 eu fiz minha pós-graduação, aí eu comecei a ter uma teoria diferente desse processo corpo, essa teoria de processo de dançar teórico. Até então era na porrada no sentido corporal, ou vai ou racha ou quebra a tampa da caixa. Hoje as pessoas têm acesso aos canais de YouTube, pegar a coreografia pronta. A gente não, era na raça. Você comprava VHS, demorava 40 dias para chegar, e você tinha que estudar, e eu ficava estudando aquilo lá. Mas aí quando em 99 eu fiz minha pós-graduação, já tinha formado, e aí eu comecei a ter uma outra teoria sobre essa questão corpo, essa questão matéria, aí eu falei, agora eu vou pensar de outra forma. Aí fui para uma outra escola, comecei a montar um pequeno grupo de dança, não era companhia, não era nada, mas eu tinha uma outra identidade, eu acho, para passar para o meu aluno, né, essa forma mais descontraída de aprender. Né? Tecnicamente, eu sei que eu estou dando fundamentos de técnica, mas não precisa ser engessado. E aí comecei a ter esse processo todo de entendimento, comecei a buscar outras informações em outros lugares, né? Depois eu saí dessa centralização do Rio de Janeiro, que era todo mundo comum, comecei a ir para Belo Horizonte, Minas Gerais, conhecer outros profissionais. E aí eu comecei a entender de uma outra maneira. E nesse paralelo eu trabalhava numa academia de ginástica, que a gente acabou sendo parceiro, eu trabalhei lá por 24 anos e acabou fechando, que é a Reginástica. E a dona Regina, parceria, cedeu uma sala, então eu comecei a montar uma companhia de dança, que se tornou a Companhia de Dança Rodinei Barbosa. E dentro desse processo todo, que até aqui no Sesc, né, e eu dando já aula aqui no Sesc, em 2000 eu comecei aqui no Sesc, fiquei 15 anos aqui dando aula. A gente já chegou a ter 200 alunos. Então, e aí o Sesc foi um divisor de águas na minha questão de conteúdo de aula. Os técnicos que passaram aqui foi muito, muito gratificante, né? Porque aí a gente tinha que montar projeto, dentro do projeto montar o plano de aula, dentro do plano de aula fazer acontecer e no final dar um feedback disso. Então esse material hoje eu tenho tudo guardado, né? Então eu falei, o Sesc, quando eu fiquei 15 anos aqui com as aulas de dança de salão, também teve as possibilidades das oficinas que tinham aqui, né? Na época, várias oficinas que a gente participava, eu comecei a ter muito mais conteúdo para trazer para minha companhia. E dentro disso a gente fez várias apresentações aqui com roteiros artísticos aqui no Sesc. A gente fez Salão da Terra 1, Salão da Terra 2 aqui nesse palco do Sesc. Depois nós fizemos Jogo e Dança, Beleza Cuiabá e para encerrar nós fizemos Amores. Então foi 5 trabalhos assim da companhia que foi bem interessante dessa estrutura de roteiro, de pensamento e de mostrar que a dança pode ser essa questão do meu lema, acima de tudo um prazer, esse prazer de poder dançar e mostrar para as pessoas, né? Também nesse paralelo teve uma casa noturna aqui em Cuiabá chamada Café Cancún, que eu fui diretor artístico da casa. Então a gente trabalhou 5 anos lá, de 2004 a 2009, a gente fazia vários personagens, imitava. Fora disso a gente introduziu merengue lá, bachata, salsa em 2004, forró. Então tinha uma quinta-feira chamada Quinta Agarradinho, então meus dançarinos iam, dançavam. Então toda essa estrutura a gente plantou a sementinha que tá florindo hoje aí para todos os lados. Mas porque além da dança de salão, além desse processo todo, aí que nem eu te falei no início que eu tenho a minha atividade como educador físico, eu não parei. Então eu fazia as macroginásticas de uma forma adaptativa também. O que era macroginástica? Como eu parei de treinar ginástica aeróbica, tinha um programa aqui chamado Viva Seu Bairro. E eu fiz o Viva Seu Bairro durante 6 anos, que levava o quê? Atividade física com dança nos bairros. Então eu fazia as coreografias e tal. Então era muita gente fazendo.
Dentro disso, as empresas me convidaram para trabalhar com atividade física e dança. Então eu trabalhei no Tribunal de Contas com dança e atividade física, trabalhei na época Brasil Telecom, TCO, que era telefone, não era móvel, né? Era TCO. Prestei um workshop para várias cooperativas, para colaboradores, para sair da zona de conforto. Então eu viajei praticamente vários municípios aqui do estado, trabalhando com atividade física e dança. Porque o que aconteceu? Com essa questão da educação física, da teoria, eu ter as teorias também, me complementou na dança. Então eu levei essas duas coisas juntas. E por um fator melhor ainda, e aí eu sou empreteco, fiz Empretec, e aí o Empretec me deu mais um up, assim, de visão empreendedora do negócio. E fora disso eu sou carnegiano, que é o Dale Carnegie, de fazer relacionamentos humanos. Então tudo foi complementando o outro. Então eu dei aula para muita gente. Muita gente. Né? E hoje eu trabalho com mais aulas mais individualizadas, particulares, né? Desse processo todo, né? Teve alguns trabalhos que a gente foi convidado, minha companhia voltou a ensaiar depois de quase 10 anos sem a gente fazer nada, porque daí eu desfiz a companhia, mas meus dançarinos, bailarinos sempre estão comigo, né? A gente hoje consegue ter uma conversa bem legal, todos na área da educação física, uns 90% formados, outros perante a formação de educação física, mas todos atuantes na área de dança e atividade física, né? Voltamos aqui para o Sesc, agora com dança de salão, né? Estou super feliz com isso. Então é muita gente. A minha esposa, ela tem mais tempo de dança do que eu, né? A formação dela é clássica, também fez educação física. E ela trabalha com crianças, balé clássico, mulheres adultas, né? E eu trabalho minha formação mais adulta. Então de vez em quando a gente conversa sobre isso. É muito estudo, assim, sabe? Agora, eu fico feliz de ver as pessoas dançarem. Eu não fico tão feliz, talvez, de me ver dançando. Mas essa trajetória de ver o resultado dos alunos satisfatórios, eu fico mais orgulhoso. As pessoas não entendem isso, tem hora. Quando eu vou para uma festa, eu não danço, eu gosto de ver as pessoas dançarem. Quando eu faço muita produção hoje de casamento e 15 anos. O meu orgulho é eles dançarem, não é eu dançar, né? Eu não sei se entra de questão de vaidade e tal, porque alguns profissionais querem dançar, eu não tenho essa necessidade. Essa trajetória minha de entender esse corpo é de que todo mundo pode. Eu acho que é isso. Ai, não esperava isso. Acho que é isso. Acho que todo mundo pode. Então é isso. Todo mundo tem a chance desse corpo, dessa matéria movimentar. E parar de falar que tá errado. Não tem errado na dança. Tem uma formação e tal, mas quando você está dançando, principalmente a dança de salão que é popular, né? Quando eu viajei para Buenos Aires, fiquei 30 dias lá imerso no tango, eu descobri que tango é um abraçar, o tango é um carinho, o tango é mais do que as pessoas olham dançando no espetáculo de levantar a perna, né? Eu fui na essência, eu conheci vários profissionais com 70, 80, jovens, que é um colega meu também, o Hugo Daniel, com a minha idade agora, né? Então a gente viu coisas assim, falei, cara, pra que sofrer dançar tango, né? E na época a gente não tinha essa formação em Buenos Aires, as pessoas passavam que tem que ser assim, não é nada disso. Então isso eu quero levar, eu consigo levar para os alunos. É muito mais essa tranquilidade, esse corpo que você tem, que você pode, todo mundo pode. Eu acho que é isso. O que eu tenho que falar é isso. E meu lema é, acima de tudo, ter esse prazer de você poder dançar, de você poder curtir sem sofrer. Né? Acho que é isso, tá bom? E desculpa aí que a emoção foi... passou um filme aqui. Porque
Muitos anos de dedicação, estudos e não desistir. A dança é uma importante ferramenta de transformação. Você sabia que o Sesc Mato Grosso oferta aulas regulares de dança? Isso mesmo! Acesse o site do Sesc Mato Grosso e venha dançar com a gente. O programa de hoje fica por aqui e semana que vem tem mais. Tchau!